já vou aproveitar essa parte para falar do modelo brasileiro. O slide seguinte é que trata do modelo brasileiro, mas ele é melhor compreendido quando a gente vai discutindo as dimensões. Embora a titularidade seja individual, são duas dimensões, uma dimensão coletiva, uma dimensão individual. Essa divisão aqui, que eu já faço há muitos anos, desde 2000, desde 99, quando eu defendi o meu doutorado, ela não é minha. Ela foi feita aproveitando o pensamento de dois autores bem conhecidos. O primeiro deles, Amaurindo Mascaro Nascimento, no livro chamado Direito Sindical, que ele publicou pela Saraiva em 1989, que é, em certa medida, mais completo que o compêndio de Direito Sindical, que tinha uma estrutura diferente. Tá? Ele não reeditou, ele passou para a LTR, acabou publicando com uma outra estrutura, em que ele fala das dimensões, dos aspectos da dimensão coletiva. E a dimensão individual, aproveitando principalmente o pensamento do Jorge Anoy de Souza Franco Filho, que é professor lá em Belém do Pará, desembargador, e foi presidente por 2 mandatos da Academia Nacional de Direito do Trabalho, um autor conhecido. Essa divisão aí está no livro chamado Liberdade Sindical e Direito de Greve no Direito Comparado. Ele publicou pela LTR em 1992. Tá? Então, são esses dois autores que fizeram com que eu aproveitasse o pensamento deles e estruturasse dessa maneira. Tá? Então, começando com as dimensões, então são as dimensões de exercício do direito sindical ou da liberdade sindical, tá? Pelos trabalhadores. Vamos começar com a dimensão que é mais simples, embora a gente faça referência a outra dimensão, porque ela sofre restrições, não em si mesma, por conta da ausência de uma total ou de uma plena liberdade sindical. Na dimensão individual, nós compreendemos a liberdade sindical em 2 aspectos. A liberdade sindical individual positiva e a liberdade sindical individual negativa. A liberdade sindical individual positiva corresponde exclusivamente ao direito de filiação, consagrado no Brasil no artigo 8º caput da Constituição da República e para os servidores públicos civis no artigo 37, inciso 6º. Existe ainda um aspecto negativo, então a liberdade sindical individual negativa, e ela se divide em passiva, que é o direito de não filiação, e ativa, que é o direito de desfiliação, a partir da conduta, tá? Passiva e negativa. Todas essas duas condutas da liberdade individual negativa estão garantidas no artigo 8º, inciso 5º da Constituição da República. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Bem, então, menos avisado diria, nós consagramos a liberdade sindical individual na dimensão individual de forma plena no Brasil. Claro que não. Claro que não. Nós só faríamos isso se os trabalhadores tivessem efetivamente toda essa liberdade. E nós sabemos que ela não existe. Que liberdade de filiação é essa que eu tenho que me limita a filiação a um único sindicato existente? Então, relembrando, quando nós criamos a restrição, ou mantivemos a restrição no texto constitucional da sindicalização por categoria, nós fizemos opção por um modelo específico de enquadramento. O nosso enquadramento ocorre dentro da chamada sindicalização homogênea compulsória. A sindicalização, ou seja, o agrupamento das pessoas em organizações sindicais ou em categorias que deliberam coletivamente, a categoria delibera pela criação de uma organização sindical, pode ocorrer em 2 modelos básicos: a sindicalização heterogênea, e sindicalizo onde eu quero, dependendo exclusivamente da minha vontade, e os agrupamentos levam em consideração exclusivamente a vontade dos interessados. E a sindicalização homogênea, quando eu tenho critérios que vão além da vontade para a formação das categorias. Existem casos no mundo de sindicalização heterogênea, existem possibilidades de sindicalização heterogênea. Nos Estados Unidos da América, essa possibilidade existe. Eu disse, então eu posso me filiar ao sindicato que eu quiser, se ele me aceitar. Se ele me aceitar. Um sindicato poderia dizer, você não pode pertencer a esse sindicato porque você não é trabalhador, você é empresário. Não vou lhe aceitar. Mas se ele me aceita, eu não preciso
comprovar que eu pertenço a essa ou aquela categoria, se eu tenho esta ou aquela profissão. No Brasil, aliás, na sindicalização homogênea, por outro lado, além da vontade, existem elementos comuns que conduzem ao agrupamento daquelas pessoas. A sindicalização homogênea, ela se divide, por sua vez, em espontânea e compulsória. Qual é a sindicalização homogênea e espontânea? Aquele em que o agrupamento independe de uma previsão legal. E a compulsória? É quando a lei estabelece quais são os chamados critérios de homogeneidade. Critérios que são levados em consideração para o agrupamento. Exemplo de sindicalização homogênea e espontânea. A Espanha. Na Espanha, os trabalhadores se agrupam basicamente levando em consideração a atividade do tomador de serviço, chamada sindicalização por indústria, eu já relembro isso, mas eles não são obrigados a fazer isso. Eles podem fazer de outra maneira se eles entenderem que isso é melhor. Na Inglaterra, a sindicalização é homogênea e espontânea por profissão. Historicamente, os ingleses se agrupam por atividade profissional e não por atividade empresarial. Não pela atividade do tomador de serviço, sim pelo que o trabalhador faz. Mas isso também é livre. Tá? Tanto que na Espanha existem, nas comunidades autônomas, que ainda tem, de uma certa forma ou de outra, um viés separatista, nós temos alguns exemplos de sindicatos de caráter nacionalista. Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores da Catalunha. Na Galícia não há mais. Quais são as 3 comunidades da Espanha que ainda têm algum sentimento separatista? A Galícia, que isso é muito fraco, mas ainda existem partidos da comunidade específicos que concorrem, competem com o PSOL e com o PP, que são os grandes partidos espanhóis, né? Mas não tem mais aquele viés separatista. Ainda tem uma língua própria, o galego ou o gallego, como eles falam, né? Mas não tem mais essa... Na Catalunha ainda há um viés separatista. Tem sido explorado politicamente hoje em dia bastante. Embora os espanhóis das outras comunidades, das outras regiões, digam que isso é mais para encobrir uma incompetência gerencial dos gestores públicos do que uma coisa natural. Mas no País Basco nós temos também, né? E lá na Catalunha nós temos o Sindicato dos Trabalhadores da Catalunha. Estão agrupados em quê? Agrupados com base no quê? Na vontade deles e na condição deles de catalães, na condição deles de integrantes da nação catalã, daquela comunidade, né? Do que seria a união hoje em dia dos condados catalães, porque eles nunca tiveram um reinado lá na Espanha, na Catalunha. Eles tinham condados, normalmente subordinados a alguém, ao rei de Castilha, ao rei de, sei lá, da Andaluzia, ao reinado de sei lá de onde. Mas agrupados eram os condados da Catalunha. E ainda tem esse viés. Por que eles fazem isso? Porque eles podem. Isso serve para alguma coisa? Serve para manter um ideal político. Do ponto de vista trabalhista, a validade é muito pouca. Embora eles consigam, explorando esse ideal político, às vezes obter certas ações que os sindicatos usuários não podem. Até porque na Espanha quem manda, entre aspas, nos trabalhadores dentro da empresa, não é o sindicato, é o comitê de empresa. É o comitê de empresa que negocia os contratos em nível de empresa, os contratos coletivos em nível de empresa. É o comitê de empresa que, via de regra, lidera a cessação coletiva de trabalho, quando ela é localizada nas empresas. É ele que resolve os problemas individuais e coletivos dos trabalhadores daquela empresa. É ele que lidera. Por isso que os sindicatos, para controlar os comitês de empresa, pegam os seus filiados para se candidatarem às vagas do comitê. Eu controlo por uma via indireta. Eu assumo o controle numérico do comitê e passo a tomar conta dele. Mas, fora das empresas, o normal é que sejam, aliás, no âmbito externo, é que sejam sindicatos organizados por ramo de atividade. Mas pode haver um sindicato com viés separatista. Por quê? Porque eles têm liberdade para isso. Eu mesmo, em 96, vi o Corte Inglês ser esvaziado em minutos, 2 minutos, totalmente esvaziado, quando o Sindicato dos Trabalhadores da Catalunha disse que estava declarada greve geral na Catalunha
em protesto, principalmente no comércio da Catalunha, em protesto contra a demissão de 2 membros do sindicato. Foi lá com um megafone para a porta do Corte Inglês em Barcelona e disse, todos estamos em greve. E saiu todo mundo. Ficaram só os fregueses lá. Né? Todos os trabalhadores foram lá para fora. Então, eles têm liberdade suficiente para se organizar espontaneamente. E existe a chamada sindicalização homogênea compulsória, que é o caso do Brasil. Na CLT nós temos o artigo 511, parágrafo 1º a 4º, consagrado a fixar limites para o agrupamento. O parágrafo 4º definindo os chamados critérios de homogeneidade, identidade, similaridade e conexidade, que são os critérios em que o agrupamento se torna natural na visão do legislador. É natural agrupar ou pela identidade dos trabalhadores ou pela similaridade do empreendimento em atividades semelhantes ou pela conexidade em atividades empresariais que se complementam. E temos as regras de sindicalização de formação das categorias no parágrafo 1º, 2º e 3º, do mesmo 511. O parágrafo 1º dedicado à categoria econômica, se eu não me engano, o parágrafo 2º à categoria profissional e o parágrafo 3º à categoria profissional diferenciada. Porque no Brasil nós temos regra até para a modalidade de agrupamento. Normalmente no mundo se reconhecem 2 tipos de agrupamento. A sindicalização vertical, que se faz por atividade empresarial do tomador de serviço, e a sindicalização horizontal, que se faz por profissão. Quando a sindicalização é por profissão, eu agrupo levando em consideração o que os trabalhadores fazem. Na sindicalização por atividade, nós temos 2 espécies. A sindicalização por indústria, que leva em conta a atividade do setor onde o tomador de serviço está inserido, e a sindicalização por empresa, quando eu me agrupo levando em consideração o que a minha empresa. Seria no Brasil, se nós admitíssemos a sindicalização por empresa, por atividade na espécie por empresa, nós temos um sindicato dos trabalhadores do Banco do Brasil S.A., o sindicato dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, o sindicato dos trabalhadores... Nós até temos um sindicato de economia, mas não envolve só o pessoal da Caixa. Na verdade, envolve, mas não por essa lógica de uma sindicalização empresarial. O sindicato dos trabalhadores da Petrobras, sindicato dos trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce. Esse seria um exemplo de sindicalização por empresa. Isso nós não admitimos. A nossa regra geral é que os empregadores se agrupam pelos critérios da identidade, similaridade e conexidade, levando em consideração o seu ramo de atividade. Então, indústrias metalúrgicas se agrupam numa categoria das indústrias metalúrgicas e formam um sindicato das indústrias metalúrgicas. Tá? Ou pela similaridade. Lugares que têm pouca densidade na atividade econômica, atividades que são consideradas semelhantes, que se aproximam, podem se agrupar. É o que acontece no Pará, por exemplo, com as indústrias metalúrgicas mecânicas de material elétrico. Existe o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e Material Elétrico do Estado do Pará, que é o CIMEPA. Esse é um agrupamento por indústria dos empregadores compulsório, por similaridade. E existe a chamada conexidade, que hoje em dia está relacionada a uma única hipótese, que é da construção, que são as atividades complementares. É por isso que nós temos no Sinduscom empresas da engenharia civil, da engenharia elétrica, da engenharia sanitária e por aí vai. Embora elas executem atividades que, do ponto de vista da engenharia, são distintas. É o único exemplo de conexidade. Na verdade, até alguns anos atrás, nós tínhamos essas tomadoras de serviço, essas empresas, agrupadas pela similaridade e pela conexidade ao mesmo tempo. Porque nós tínhamos tanto todas as engenharias reunidas, como nós tínhamos a engenharia pesada e a engenharia leve reunida também. Hoje em dia que nós temos o Sindicato Nacional das Indústrias da Construção Pesada, construção de portos, aeroportos, barragens, rodovias, que são as chamadas empreiteiras, e temos o Sindicato das Indústrias da Construção, tá? Que envolve todas as engenharias e que faz a construção leve, imóveis, né, que atuam basicamente junto à iniciativa privada. Essa diferença de interesse até justificava a separação. Demorou até muitos anos.
mas hoje em dia é uma separação já consolidada. Os trabalhadores, regra geral no Brasil, se agrupam levando em consideração a atividade econômica do tomador de serviço, ou a atividade do tomador de serviço. Então, o parágrafo 2º, eu acho que é o segundo 511, estabelece: categoria profissional é aquela que se forma com trabalhadores que prestam serviços a empresas que têm atividades idênticas, similares ou conexas. Uma forma de manter esse paralelismo. Eu lembro que na minha dissertação de mestrado, e quando a gente vai terminando a dissertação de mestrado, já vai tentando saber quem são os possíveis membros da banca, para apanhar, pelo menos sabendo de quem vai apanhar, né? E eu me preparei, quando eu soube que um deles era o Romita, peguei tudo que o Romita tinha escrito e tentei, pelo menos, me preparar para argumentar naquilo que eu pensava diferente, de uma maneira suave e tranquila. E o outro é o Roberto Santos, que era um juiz do tribunal, foi meu professor na área de economia e de sociologia. Eu me preparei também para receber um bombardeio fora do direito. Tá? No começo não gostei, hoje em dia reconheço que ele é um dos responsáveis por eu conseguir enxergar para além do direito, ou tentar enxergar para além do direito. Isso aí foi importante. Mas na época achei péssimo. Tem um cara que trabalhava com sociologia e economia me arguindo lá numa dissertação de sindicalização do serviço público. Mas o Romita publicou, um pouco antes da minha dissertação, um texto que falava sobre sindicalização por categoria. Foi publicado em março de 1985 na revista EDTR. E eu depositei a minha dissertação em abril, defendi em agosto. E ele usava categoria, ou de definir a categoria, com aquela definição tradicional, inspirada no fascismo italiano. Categoria é um agrupamento que tem como uma das suas características o paralelismo. De um lado, uma agremiação de trabalhadores, de outro lado, uma agremiação de empregadores. Os critérios que levam à formação de uma, levam à formação de outra. Do ponto de vista legal, no setor privado, é exatamente isto. Essa noção de categoria nós explodimos no Brasil com a sindicalização do serviço público, e o paralelismo não existe, porque não pode haver um sindicato de entes públicos. Então, para nós não vale mais. Depois eu escrevi, apanhei muito na dissertação, né, não respondi tudo que poderia ter respondido, publiquei depois um artigo só para responder ao professor Romita, para dizer para ele, eu posso até ter sido respondido mal, mas eu até entendo alguma coisa. Não servia mais para nada, já tinha sido aprovado, mas tinha escutado 1 milhão de críticas, mas fiz até com uma forma de desabafo. Mas o certo é que essa noção de categoria que ele utilizava é claramente a opção legal no Brasil. Por isso que a categoria profissional é formada por trabalhadores que prestam serviços a empresas em atividades idênticas, similares ou conexas. O que tu és, pouco importa. Tu és enquadrado levando em consideração quem toma os teus serviços. A única exceção é da categoria profissional diferenciada, que aí sim é a sindicalização por profissão. No Brasil é mais confuso ainda, porque nós temos compulsoriamente regras gerais e uma regra específica, que amarra mais ainda os trabalhadores. Então, aqueles que têm condições de trabalho singulares, condições de vida, lá leiam condições de trabalho singulares, ou estatuto profissional especial, se agrupam em separado, levando em consideração o que são e o que fazem, não o que o seu tomador de serviço faz. Um médico dentro de um banco é um médico, e ele vai ser enquadrado como médico. É por isso que uma vez, aquele que foi presidente da Auto Latina, né, Wolfgang Sauber, disse que eles não negociavam na Ford, na Volkswagen, com um sindicato. Negociavam com 30. Porque eles negociavam com os metalúrgicos, com os motoristas, com os economistas, com os administradores, com os médicos, com os advogados, com todo mundo. É por isso que essas categorias, fora do seu ambiente próprio, não servem para nada. Eu era advogado e um empresário em Belém me queria uma orientação, porque ia haver uma greve de operadores de mesa telefônica. Eu disse, a sua empresa faz o quê? Ela vende veículo Mitsubishi. Eu disse, quantos telefonistas você tem aí? Uma.
e ninguém sabe operar o seu sistema, que é o sistema aquele KS da Siemens. Qualquer um faz isso, aperta esse negócio e transfere, né? Claro que tem todo um know-how para aquele serviço, mas para um dia de greve não fazia nenhuma diferença. Por quê? Porque esses trabalhadores, o agrupamento deles é um agrupamento fictício, eles jamais se agrupariam. O natural é o agrupamento por atividade econômica. Eu me agrupo considerando o meu tomador de serviço, ou seja, eu me uno contra o meu adversário. O meu adversário não são 300 empresas para 300 trabalhadores. É uma empresa contra todos os seus empregados, né? Esse é um jogo que é um jogo de pressão. Como é que eu consigo fazer pressão? Mostrando que eu sou capaz de causar algum tipo de prejuízo. Eu só faço isso dentro do meu ambiente. Médicos, advogados e metalúrgicos numa indústria metalúrgica, na hora que eles reivindicam, eles são a mesma coisa. Alguém que é explorado pelo tomador de serviço. Essa é a regra geral no Brasil, mas o problema dela é que ela é compulsória. E aí nós voltamos então, que liberdade de filiação é essa em que eu tenho milhões de restrições à minha filiação e mais do que isso, além de conviver com a sindicalização por categoria, ainda convivo com a unicidade sindical. Que liberdade que eu tenho? A minha liberdade é de me filiar a um único sindicato existente. Parece um modelo socialista. Você é livre para se fixar em tudo aquilo que o coletivo determinou que é bom. E essa é a nossa lógica. Nós só podemos nos filiar ao sindicato que a lei reconhece como nosso legítimo representante. Liberdade de filiação tem aqueles que admitem a sindicalização espontânea, ou heterogênea ou a homogênea espontânea, não a homogênea compulsória, porque eu só tenho um sindicato. Da mesma forma, na dimensão no aspecto negativo da dimensão individual. O artigo 8º, inciso 5º, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Primeiro que há um único sindicato existente. A minha opção pela desfiliação é uma opção por não ter uma vida sindical. Não é uma opção de me desfiliar deste e me filiar a outro. Eu não me filio ao único sindicato, tenho esse direito? Tenho, mas eu também não tenho mais vida sindical. E mais do que isso, mesmo que eu não esteja afiliado, eu não fico livre das amarras deste sindicato. Por quê? Porque o nosso modelo é um modelo institucional. Nós continuamos seguindo todas as normas que forem estabelecidas por esse sindicato em prol dos integrantes da categoria, independentemente da nossa vontade ou não. Acharia, mas isso é vantajoso. Para os trabalhadores, normalmente é. Alguma coisa, pelo menos, eles têm, além da legislação estatal mínima de sustento. Mas tem também a contribuição compulsória. Eles pagam para um sindicato que eles não reconhecem como seu representante. Só a contribuição sindical, que é a compulsória, já faz com que essa liberdade não seja exercida de forma plena. Então, o fato de nós termos garantido a liberdade sindical na dimensão individual não faz com que ela seja plena, porque aspectos da dimensão coletiva acabam interferindo. Bem, e a dimensão coletiva que é mais ampla? A doutrina divide em 4 aspectos: liberdade de associação, liberdade de organização, liberdade de administração, que se divide conforme o Mascaro em autarquia externa, democracia interna, e liberdade de exercício das funções. A liberdade de associação é a liberdade de criar organizações sem prévia autorização estatal. Isto é, no caso brasileiro, uma conquista que veio com a Constituição de 88. Artigo 8º, inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização prévia para a fundação de sindicatos. É salvado o registro no órgão competente. Vedada a interferência na administração das entidades, é mais ou menos isso. O que interessa é a primeira parte, né? Até a ressalva do registro. Então, nós temos liberdade de associação. Não se precisa mais de autorização prévia. Até 88, o processo de criação das entidades fazia com que essa autorização prévia acabasse existindo. Não que eu precisasse de autorização do Estado para deliberar, para agrupar os trabalhadores ou os empregadores, e em Assembleia Geral deliberar pela criação de uma organização.
Mas para adquirir a personalidade jurídica de direito sindical, eu precisava submeter ao pedido de existência daquela associação ao ministro do Trabalho. E ele tinha discricionariamente o direito de conceder ou não. Ele não precisava fazer um juízo de estar violando a unicidade, a sindicalização, a base. Não. Ele simplesmente podia dizer não concordo, indefiro.